a gente se desanima, a gente se entristece, a gente entra em dúvida, a gente entra em um momento de desinteresse mais. Acontece ou não? Tem exemplo na Bíblia sobre isso? Quem? Elias. Você já leu sobre Elias? Você já buscou entender por que Elias entrou na caverna? Elias estava desiludido, irmão. Elias estava ali desanimado, não queria mais cumprir o ministério que Deus deu a ele. Porque Elias disse, me cansei, só tem eu, todo mundo se entregou a Baal. Elias disse, não dá para mim mais não, vou entrar na caverna e pedir a Deus que me guarde. Aí Deus vem para Elias e diz, Elias, o que estás fazendo aí na caverna? Levanta, Elias. Elias disse, não, Senhor, não dá não. Estou simplificando aqui. Só tem eu, todos se prostraram a Baal. Não adianta eu sozinho falando e ninguém dá ouvido, todo mundo servindo a Baal. Aí Deus diz para Elias, Elias, tem mais 7.000 que se mantém puro, Elias. Tem mais 7.000 que não se dobrou a Baal, Elias. Não está só tu nessa peleja não, Elias. Portanto, olha aí, come, bebe, levanta e vai cumprir o ministério, porque não chegou o fim ainda. O fim do teu ministério não chegou ainda, Elias. Porém, tu está desanimado e fraco, eu te fortaleço. Agora, eu te fortaleço com o alimento. Agora, quem tem que comer, depois de se fortalecer, quem tem que se levantar e caminhar é você, Elias. Come, bebe, levanta-se e vai cumprir o teu ministério. Porque não está só tu na terra, não. Tem mais outros que Deus tem levantado para pregar a verdade, combater, protestar e levar a luz de Deus ao mundo que está nas trevas. Ainda que tenha muita, que a oposição seja grande, mas maior é o que está conosco do que o que está com a humanidade, com o mundo que é maior em número do que nós que estamos em Cristo. A multidão que vai se perder é maior do que a multidão que está salva para Cristo. Mas pelo fato de ser menor e o grupo dos perdidos ser maior, dos incrédulos ser maior, dos oposição ser maior, da oposição ser maior, isso não nos leva a ser perdedor, porque não vão prevalecer contra nós. Quem prevalecerá somos nós, porque somos o menor grupo, mas temos o maior conosco, que é Deus. Amém? O Senhor Jesus. Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os séculos não foi consumido ainda. Então que Deus assim nos abençoe, nos fortaleça para prosseguir, caminhar, e nós que fomos chamados para o ministério, cumprir o nosso ministério até o fim. Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Estava chegando o fim de Paulo. Ele disse, portanto agora, está guardada para mim a coroa da vitória. Não só para mim, mas para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Também está guardado lá. Nosso combate não é para ter vitória. É para cumprir o ministério. Porque a vitória já nos foi dada em nome de Jesus. Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória, Ele já nos deu, por nosso Senhor Jesus Cristo. Está dificultoso? Está passando estreito? Ei, não pare. Prossiga. Deixa quem quiser te perseguir. Deixa quem quiser te rejeitar. Deixa quem quiser não te reconhecer. Porém, cumpre o teu ministério. Foi o que Paulo disse a Timóteo. Timóteo, eu te digo, eu rogo, prega a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Porque nesses últimos dias teremos tempos difíceis, aonde não vão suportar a sã doutrina,
vão ter comichão no ouvido, vão buscar pregadores segundo o que desejam, buscando ouvir fábula. Porém tu, sê sóbrio e cumpre o teu ministério. Paulo vai dizer a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, versículo 4. Capítulo 4, aliás, versículo do 1 ao 5. Paulo vai dizer isso a Timóteo. Ah, irmão, mas está difícil, está estreito. Vai-te embora caminhando por fé. A graça de Deus te basta. Paulo, chegou um momento na vida de Paulo que Paulo, ele disse, Senhor, não dá não. Tira de mim esse espinho na carne. Você já estudou saber o que é o espinho na carne? Que Paulo pediu para Deus tirar? Você só vai compreender a Bíblia examinando a Bíblia, tá bom? Não adianta você pegar um texto e querer interpretar com a sua mente o que o texto está falando. Você tem que examinar as Escrituras. Tem que ter a graça de Deus com a interpretação do Espírito Santo te dando entendimento. Paulo vai orar a Deus e o texto diz que Paulo orou 3 vezes para Deus tirar dele o incômodo, que era o espinho na carne dentro da linguagem de figura que Paulo se expressa. O espinho na carne era inimigos, irmãos. Eram os judeus que perseguiam Paulo. Eram os judeus que contrariavam Paulo. O espinho na carne era a perseguição que Paulo não tinha sossego. Os judeus perseguiam Paulo aonde Paulo estava. Está numa cidade, vamos lá perturbar, deturpar o ensino dele. Vamos fazer a cabeça dos irmãos contra ele. Paulo disse, Deus, Pai, Senhor Jesus, tira de mim esse espinho na carne. Mais ou menos orando, ele diz isso. Deus vai dizer, Paulo, ei, a minha graça te basta. Porém, fala e não te calas. Prega. Anuncia a mensagem que Deus te deu para anunciar. Fala desse Cristo. Fala do feito dele para abençoar a humanidade. Fala da promessa dele. Fala da esperança desse Cristo. Anuncia, Paulo, esse Cristo. Irmãos, é muito gostoso a gente começar a ser esclarecido com a palavra de Deus. A gente buscar, se deleitar nela, ter prazer nela, começar a entendê-la verdadeiramente, a nossa mente, vai cada dia mais sendo iluminada. Quanto mais você se aproxima do conhecimento de Deus, você se afasta das heresias, dos vãs, dos anátemas, do que não condiz com a palavra. É isso que acontece. Quanto mais você se aproxima do conhecimento de Deus, quanto mais você busca o conhecimento de Deus, você vai se afastando daquilo que não edifica, daquilo que não é. Por isso que Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, mas agora eu sou adulto. Eu não vou mais me envolver nisso. Eu não vou mais viver isso. Eu não vou mais ser guiado, ser instruído, praticar isso, ter a direção nisso, porque eu não sou mais menino. Comecei agora a buscar coisa com entendimento, com razão, conhecimento, porque agora eu sou adulto. Menino é levado pelos outros. Menino é conduzido pelo seu tutor. Porque ele não tem noção, ele não raciocina, ele não sabe discernir. Ele tem que ser orientado, ensinado por tudo que alguém ensina a ele. Agora não. Ei, não vem para mim não. Sou adulto, adulto no conhecimento de Deus. Se não tiver aqui, pode ir para lá com toda a tua filosofia, com todo o teu doutorado, com toda a tua teologia, com todo o teu diploma, anel de doutor, de bacharel, com todo o teu conhecimento do grego, hebraico, aramaico, com toda a tua diploma de universidade, de Harvard, de não sei de onde. Se não tiver dentro da verdade do Evangelho, vai para lá. A palavra vai dizer, não receba, não importa. Não olhe quem é o homem, o que ele tem, o que ele possui. Olhe a palavra. Se não tem a doutrina de Cristo,
não o recebais. Ah, mas é o doutor, é o bacharel, é o pastor presidente, é o teólogo, é o evangelista, é o arcanjo, é o profeta, não sei o quê. Não receba. Seja quem for, a autoridade para a igreja é a palavra, aonde a igreja tem que estar submissa a ela. Não é a homem, não é a anjo. Paulo vai dizer, pode vir. Paulo não disse demônio, não. Paulo disse que venha um anjo do céu, vos pregando um outro evangelho, do qual não seja esse que eu vos preguei, não recebais. Aí Paulo vai dizer, pode ser um do nosso meio, seja Pedro, seja Paulo, seja João, seja Tiago, o próprio Paulo, seja um de nós, possa vir eu amanhã, trazendo um outro evangelho que não seja esse, que eu prego agora, não receba. É anátema. A autoridade para a igreja não é o homem, é a palavra, que é Cristo, cabeça da igreja. Os crentes da cidade de Bereia, lá naquele tempo, na Ásia Menor, o apóstolo Paulo está pregando. Olha o texto que diz. Os crentes da cidade de Bereia, eles não queriam saber, não, mas é Paulo, é o grande apóstolo, é o homem de Deus. Eles não queriam saber disso, irmão. A mente dele estava voltada, não era para o homem, era para a palavra. O texto vai dizer que os crentes de Bereia examinavam a palavra para ver se tudo que Paulo pregava estava condizente com as escrituras. Não quero saber quem é você, meu irmão. Não quero saber do teu anel de doutorado. Não quero saber do teu curso de mestrado. Eu quero saber da palavra, o conteúdo que tu vai trazer. Olha o que diz o texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Para quê? Eles foram à sinagoga. Olha para que eles foram à sinagoga. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Meus irmãos, para entender isso aqui, o que está acontecendo aqui no que nós lemos. Você tem que ler a palavra e questionar isso aqui. O que está acontecendo aqui no que nós lemos. O que está sendo ensinado a nós aqui no que lemos. Olha, Paulo e Silas estavam na cidade de Tessalônica. Os irmãos lá não deram ouvido, não receberam, não foram tão cordiais para ouvir a palavra. Aí Paulo e Silas, não é? Deixa eu ver aqui, Paulo e Silas, deixa eu confirmar aqui. Paulo e Silas, eles vão agora para uma cidade chamada Bereia. E lá na cidade de Bereia, eles vão para a sinagoga, onde os judeus se reúnem para aprender as escrituras. E Paulo e Silas, na sinagoga lá em Bereia, começa a ensinar, começa a expor a palavra, pregando Cristo, anunciando o evangelho, as boas novas, a mensagem de salvação, mostrando pelas escrituras do Velho Testamento o cumprimento de Cristo. E o texto vai dizer que os crentes da cidade de Bereia, os judeus, os irmãos judaicos de Paulo, eles foram mais nobres, porque eles receberam a palavra, mas não de todo jeito, não dizendo amém, glória a Deus, manda mais, papai. Eles receberam a palavra examinando, e o texto diz, cada dia, eles examinavam tudo que Paulo pregava, para ver se tudo que Paulo pregava condizia com as escrituras, porque a autoridade, a igreja tem que submeter, tem que seguir, sem questionar, tem que estar submissa a Cristo pela sua palavra, não é pelo homem, não é pelo líder, não é pelo presidente de ministério algum, é pela palavra de Deus. Nós temos que ser prudente, aonde estiver, quem estiver ensinando, nós temos que examinar se está condizente com a doutrina de Cristo, para não desviar da fé, se apostatando dela.
por ensinos heréticos, doutrinas de demônios. Deu para entender? Então o texto aqui é muito maravilhoso, irmão. Começa a ler a Bíblia, irmão. Começa a ter o interesse. Começa a ler a Bíblia com necessidade de aprender, se alimentar de Deus, que o Espírito Santo, quando sentir e quando vê você com essa busca dentro dessa necessidade, ele vai abrir o teu entendimento, ele vai te conduzir cada dia mais no conhecimento de Deus pela palavra de Deus. Porque é o Espírito Santo. Sem ele, não tem como você ser de Deus, ser de Cristo e ser conhecedor das bênçãos futuras que está guardada para todos aqueles que creem em Jesus. Pelo Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é o selo de Deus que faz do homem propriedade de Deus. Não é uma carteira de membro, é o Espírito Santo. Paulo vai dizer, Efésios 4, 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado. Para quê? Para o dia da redenção. Estás selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos conduz, é quem nos dá a certeza, a convicção, é quem nos leva a submeter-se ao senhorio de Cristo. É o Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que ninguém pode se submeter a Cristo como Senhor se não for pelo Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que haja o arrependimento, para que haja fé, a convenção a Deus. É pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus vai dizer que só recebe o Espírito Santo quem crê em Jesus verdadeiramente. Não é uma crença expressa verbalmente. É uma crença do entendimento, do interior. Se com a tua boca confessares, não é só confessar com a boca, mas se creres no teu coração, no entendimento. Tem que ter o entendimento. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 38 ao 40. Vai dizer assim: todo aquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E isto fala do Espírito Santo, que receberão todo aquele que nele crê. Como diz as Escrituras, só recebe o Espírito Santo de Deus quem crê em Jesus. É o selo de Deus que torna o pecador uma nova criatura, tendo uma nova vida, estando no reino de Deus, sendo restaurado, transformado no entendimento, voltado para o senhorio de Cristo, andando com a fé, a alegria e a esperança da vida com Deus, tendo a certeza da salvação, a alegria. Só o Espírito Santo é quem pode nos conceder isso. Muitos falam de salvação da boca para fora, mas na verdade não tem essa certeza no seu interior. Por isso que Davi, quando viveu o pecado, quando Davi ele se deixou levar, caindo em pecado, ele sentiu que estava perdendo a comunhão com Deus. Aí ele vai orar numa oração de arrependimento. Davi vai dizer: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo e torna a me dar a alegria da salvação. Porque só tem a alegria da salvação quem tem a certeza e a convicção. E a certeza e a convicção só dá o Espírito Santo de Deus na vida do pecador. Quem dá essa certeza e alegria é o Espírito Santo de Deus. E quem não tem é um homem natural. Olha o que para encerrar, irmão. A gente está aqui viajando na palavra. Uma viagem de conhecimento. Olha o que Paulo vai dizer escrevendo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Eu vou até ler para você esse texto aqui. Não vou expor ele, porque não vou trazer uma explicação dele, porque senão vai demorar muito. Já estou sentindo uma dorzinha aqui. Olha o que Paulo vai dizer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Estou falando aqui do Espírito Santo. Irmãos, ser de Deus não é quem diz que é, não é quem está dentro de uma igreja, não é quem tem uma carteira de membro de um ministério. Ser de Deus é todo aquele que é selado pelo Espírito Santo, que creu em Jesus.
A palavra de Deus também vai dizer que quem não tem o Espírito Santo de Deus não é de Jesus. Só é de Jesus quem tem o Espírito Santo de Deus. E Paulo vai dizer aqui aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 2, olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, vamos ler aqui comigo o que diz a palavra de Deus, capítulo 2, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo, eu vou botar o outro óculos aqui, que é para ver melhor com a letra maior. Capítulo 2, versículo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Escute o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler. Mas como está escrito, sempre Paulo estava pregando, mostrando o que ele pregava era aquilo que as Escrituras dizia a ele. Como está escrito. Não é como eu acho, como eu penso, como eu entendo ou interpreto. É como está escrito. Paulo vai dizer. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, coração fala de entendimento, são as que Deus preparou para os que o amam. Aí tem outro ensino aqui. Vamos lá, vou ler. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito aqui é o Espírito Santo. Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que está em nós. Ele que nos revela as coisas de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Olha o que Paulo está dizendo aqui no versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Paulo está dizendo, a gente só pode ter certeza daquilo que Deus nos concede, daquilo que Deus nos garante, das bênçãos, das promessas, das coisas que estão guardadas para nós lá nos céus. Nós só temos a certeza dela pelo Espírito Santo que habita em todo pecador que se converte e se arrepende a Jesus Cristo. E Paulo vai dizer, o homem natural não conhece isso, o homem natural não entende isso, isso para o homem natural é loucura. Por isso que muitos dizem, Jesus vai voltar não, o juízo já aconteceu, não tem mais ida para o céu, ninguém vai para o céu, a vida vai ser aqui. É porque você não tem a esperança do alto. Sabe por quê? Porque não tem o Espírito de Deus, porque só quem nos dá essa certeza, esta alegria, esta convicção, é o Espírito Santo de Deus. Não é uma coisa natural do intelectual, da religião, da convenção, que o homem diz que você é salvo. Não, eu não sou salvo porque alguém disse que eu sou salvo. Eu tenho a convicção, a certeza, a alegria, a confiança e a esperança dessa promessa, porque Cristo é quem me garante, o Espírito Santo é quem me dá essa certeza. O Espírito de Deus. E o homem só recebe quando se converte a Cristo. Verdadeiramente, uma convenção a Jesus e não à instituição, à religião. Quando o homem se converte a Cristo, ele recebe este selo, esta alegria, essa esperança, a paz na alma, a certeza do perdão, a certeza da absolvição, a certeza da salvação, a alegria da promessa, da esperança, que ele agora passa a viver, a esperar, acreditar, confiar, valorizar e persevera nessa esperança de um dia estar gozando da vida futura com Deus lá no céu. Quem tem o Espírito Santo tem essa convicção, tem essa certeza, tem essa fé. Essa é a fé que Deus quer que nós tenhamos pela palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E como vão crer se não há quem pregue? Como vão crer naquele de quem não ouviram? Você tem que ser trabalhado, moldado, formado, não pelos institutos religiosos, não pelas instituições religiosas, não pelos sermões de homem, não pela doutrina dentro dos preceitos dos homens. Você tem que ser formado, trabalhado, preparado
para a esperança com Deus? Pela palavra dele, para você crescer, fortalecer, ser perfeito e estar cada dia mais crescendo na graça e no entendimento, pela palavra. E aqui você recebeu um breve e simples ensino da palavra de Deus. Eu comecei fazendo, um agradecimento aos irmãos, mostrando um pouco da minha trajetória ministerial, e concluí com a ministração da palavra de Deus, trazendo um esclarecimento. Foi gostoso, é gostoso e edificante. A gente está sendo trabalhado com a palavra de Deus. Então, a todos vocês, meus irmãos em Cristo Jesus, todos vocês que eu citei lá no começo, os irmãos, a diaconisa Rosana Almeida, diaconisa Silene Santos, o meu irmão Edinaldo de Sergipe, Fredson da Bahia, meu irmão Anchieta, evangelista lá de Petrolina, e todos os demais irmãos que me acompanham aqui no Face, os que também me questionam, criticam e contrariam as pregações também. Eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês e que o Senhor cada dia mais nos ensine e nos dê o conhecimento da sua palavra para que possamos estar caminhando como mais que feliz, bem-aventurados na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz. Até o próximo trabalho, a próxima live de instruções. Me acompanhe aí nos trabalhos de instruções, no Kawaii, no YouTube, no Message. Você tem vários materiais para ensino e edificação do conhecimento da verdade de Deus através dos vídeos de instruções que eu tenho publicado nos meus meios de comunicação nas redes sociais. Baixe, compartilhe e use esses vídeos para aprender a estudar as Escrituras. Porque você vai estar sendo trabalhado com as Escrituras. Nos vídeos de instruções que eu levo, é a exposição da palavra de Deus. Aqui, você recebe um ensino sólido, original, da verdade do Evangelho. Amém? Tchau, gente. Fiquem na paz.